A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Voltamos aqui a apresentar o nosso bate-papo no podcast Reencontro, aqui na rede de comunicação do Instituto Fanini, Ministério Fanini. Estamos aqui com alegria no coração, porque estamos recebendo duas figuras importantes nesta ocasião. E eu quero já fazer um convite para você. Compartilhe esse link, se inscreva no nosso canal, para juntos podermos bater esse papo e muitas pessoas conhecerem o trabalho que estamos fazendo aqui. Mas nessa ocasião estou aqui com o pastor Roberto Santos. Você sabe quem é? Vou te falar agora. O pastor Roberto Santos é da nossa Convenção Batista do Planalto Central, nosso executivo lá do Planalto Central. Ele está vindo aqui no Rio, está visitando a gente. Tivemos a oportunidade de chamá-lo para estar conosco aqui. Também, junto conosco, está o pastor Oséias Silva, executivo aqui do nosso Instituto Fanini, e juntos vamos bater um papo para saber como é que está lá essa região, qual é o trabalho que está sendo feito, como as ações, em 46 dias que o nosso querido pastor Roberto Santos está lá como executivo, e qual está sendo a área de trabalho, o que está acontecendo. Isso tudo é muito importante para nós. Pastor Roberto, um prazer, um privilégio, uma honra estar com o senhor aqui. Obrigado pela oportunidade de estar trocando essas informações nesse bate-papo aqui junto com o pastor Oséias Silva e também comigo. Eu sou o pastor Paulo Renato e juntos vamos estar aí nesse bate-papo durante esse tempo. Como é que o senhor está? Como é que foi a viagem? Pastor Paulo Renato, que bom estar aqui em nossos estúdios, participando do nosso podcast, é algo muito bom. E me sinto em casa, né? Em primeiro lugar, me sinto em casa, né? Por fazer parte deste ministério, fazer parte de todo esse trabalho. É muito bom poder olhar, né, o que nós temos hoje, aonde chegamos, né, e lembrar, né, das primeiras conversas lá na padaria, lá em Teresópolis, né? Os primeiros encontros, os primeiros sonhos, né? Os primeiros equipamentos, as primeiras salas, os primeiros momentos, né? E chegarmos aqui e encontrarmos, né, tanta coisa nova, diferente. Realmente é muito bom, tá? Muito, muito agradável poder ver aquilo que Deus tem feito aqui no Instituto Nilson Fanini. Fizemos uma boa viagem, graças a Deus, né? Saímos cedinho, né? Chegamos aqui no Rio de Janeiro, temos uma série de reuniões pela Convenção Batista Brasileira, né? Com o nosso diretor executivo, o pastor Fernando Brandão, na terça e na quarta-feira, alinhamentos, né, necessários para a denominação batista, mas não podíamos deixar de passar aqui também na nossa casa, né? E fico muito feliz e muito, muito honrado em poder participar nesse espaço aqui e podemos conversar. Foi uma honra, a honra toda é nossa, né? Estar com o senhor aqui é um privilégio. Pastor Oséias Silva, nosso executivo, amado, querido, abençoado. E como é que o senhor vai dar boas-vindas ao pastor Roberto e tudo, essa expectativa de bater esse papo, meu querido pastor? As boas-vindas é uma cobrança. Ele faz falta. Os momentos em que eu preciso de oração, os momentos em que eu estou conversando com Deus, eu ligo para o pastor Roberto. Roberto é um amigo, é presidente do conselho, é um homem que ora comigo, é um homem que viu isso tudo acontecer, nascer. E, como eu digo, eu tenho um grande amigo aqui embaixo. Ele é meu grande amigo. Isso é, não tem preço, né, pastor? A amizade é maravilhosa. A Bíblia diz que tem amigos mais chegados que irmãos. Sim. E nesses momentos é que a gente precisa de oração e também de orientação. E o senhor está sempre aí nos abençoando com isso, principalmente junto com o pastor Oséias, já no planejamento estratégico desde esse tempo lá na padaria. Sim. As coisas já foram acontecendo. Quando parecia que eram dois desmiolados conversando sobre coisas que iam ser feitas sozinhos, né? Mas Deus, como a palavra de Deus nos ensina, nós não devemos nunca ignorar, né, ou deixar de dar importância ao dia das coisas pequenas, né? Sim. E é aquele momento em que Deus vai mostrando um sonho, vai mostrando aquela visão ainda bem pequenininha, mas a gente olha ao longe e vê que vai se tornar uma coisa grande. Nem todos acreditam, né? Nem todos acreditam. Aqueles que conheceram, por exemplo, aqui o próprio Instituto,
no primeiro dia, né, que nós viemos aqui, tudo isso aqui era improvável, né? Uma casa velha, uma construção toda irregular e tudo, né? O pastor Osés, ele veio para cá, vinha aqui muitas vezes, encontrava o pastor Osés de bermuda, de chinelo todo sujo de poeira, né? Martelo na mão, marreta quebrando, fazendo. E com a equipe dele, uma equipe ótima aqui, né? A equipe que a gente riu muito, né? com essa equipe de trabalho. Você lembra aquela equipe? São coisas importantes, fica na memória. Criava sempre uma frase. Eram momentos assim de descontração. Teve um dia que estava aqui, estava tomando choque, foi ajudar o outro, estava tomando choque, levou choque também, ficaram os três ali. Os três agarrados ali na energia, né? Olha só, quanta coisa. Mas e hoje a gente chega e vê, né, um trabalho como esse realizado e sendo realizado de uma forma tão especial. Estamos aqui simultaneamente em nosso estúdio. Sim. De rádio, né, direto, ao vivo, outra programação acontecendo, já no nosso estúdio de TV, enfim, tanta coisa, né, que Deus fez, né, nossa creche também, funcionamento, tantas coisas, além daquilo que acontece fora daqui, né, no mundo. Neste momento nós temos os nossos irmãos na África realizando o trabalho de Deus, ganhando vidas, levando o Evangelho. Então é algo maravilhoso, é muito bom saber que Deus usou as nossas vidas, né? Não é para engrandecimento, nada disso, mas saber que Deus usa aqueles que se dispõem. E é por isso que o tema da nossa campanha de missões estaduais, da Convenção Batista do Planalto Central Seja a Resposta. E o nosso tema, nossa divisa, né, melhor dizendo, a nossa divisa é a pergunta de Deus, né, ouvida por Isaías. Quem eu vou enviar? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando nós ouvimos, e Deus sempre está fazendo essa pergunta, a quem enviarei, nós precisamos pensar, eu tenho ouvido essa pergunta? E ao ouvir essa pergunta, eu tenho respondido o que para Deus? Eu vejo que o pastor Osés respondeu essa pergunta, quando Deus falou, olha, dê continuidade aos princípios, aos valores, à visão do pastor Fanini, através do Instituto Nilson Fanini, quando começaram a chegar os primeiros clamores, né, do outro lado do Atlântico, vidas que precisavam ser alcançadas, ganhas. Como vamos fazer isso? Como vamos ter essa possibilidade, né? Era ele, né? Era o Dr. Otto lá nos Estados Unidos. Chegamos, né, para tentar ajudar e tudo está acontecendo. Então louvamos a Deus pela oportunidade de participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Acho que se todos os cristãos, todo crente fiel fizesse essa oração e dissesse, Senhor, me dê a bênção de participar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, nós teríamos muito mais da obra de Deus acontecendo do que está acontecendo hoje. Mas o Senhor continua perguntando, a quem enviarei? E nós precisamos repensar isso e atender esse chamado. E como o pastor Osés atendeu esse chamado, o senhor também, né? Que o senhor estava aqui no Rio, sim, fazendo um grande trabalho, o senhor foi chamado. Como foi isso, ser chamado lá para o Planalto Central, essa experiência de ser executivo naquela localidade? O senhor está lá há 46 dias iniciando um grande trabalho. Como é que foi esse chamado? Como é que o senhor chegou lá? Sim, é uma coisa interessante, né? Brasília é um lugar, né, que você ou ama ou odeia, né? Porque é uma realidade bem diferente. Então tem muita gente que vai a Brasília, chega a Brasília, fica lá um tempo, diz, não quero voltar nunca mais, né? Eu não gosto de Brasília, ok. Mas também Brasília desperta amores, né? Amores muito profundos, né? E eu fui pastor em Brasília, né, entre 2007 e 2017, foram 10 anos pastoreando a Igreja Batista Central, né, de Taguatinga, e ali nasceu um amor muito grande, né, por Brasília, pelo trabalho no Planalto Central, né, do nosso país. Depois viemos, né, de volta para o Rio em 2017, tá, e dirigimos a Igreja Memorial em Teresópolis,
mas o coração, né, estava ainda bem dividido. É aquela situação que acontece muito com missionários, né? Os missionários saem da sua terra, né, e vão para algum outro lugar, passam longos anos. Depois eles dizem assim, bem, está na hora de ir embora para casa, né? E aí eles voltam para a sua terra de origem. E lá eles chegam e dizem assim, pera lá, aqui não é mais a minha casa, né? A minha casa é lá, né, onde eu estava. E foi mais ou menos o que aconteceu conosco, né? Então retornamos para Brasília, não até numa visão, né, de ministério. Nosso interesse inicial era de não mais pastorear propriamente igrejas, mas de trabalhar no ministério, né, estender, né, o trabalho do ministério do Instituto Nilson Fanini, dando aulas, enfim, né? E de fato isso aconteceu, mas Deus tem os caminhos dele, então ele nos chama de volta, né, ao ministério. Quando então assumimos a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em Alvorada do Norte, uma igreja muito querida, e assumimos ali para ajudar. Depois, então, né, de 1 ano e meio, assumimos a liderança da Igreja Batista Ebenezer, também em Taguatinga, né, no Distrito Federal. E dali fomos convocados, né, para atuar novamente na nossa denominação. Fui eleito juntamente com o nosso presidente, pastor Benilton Custódio Filho, que estava no seu segundo mandato, né, seu segundo biênio, e fomos eleitos ali, né, segundo vice-presidente, junto com ele, né, para cumprirmos então esse período. E nesse intervalo houve a vacância, né, da direção executiva, né, da nossa convenção. Era uma função que eu não tinha a mínima disposição, desejo, anseio, né, em ocupar, mas Deus foi trabalhando, né, de uma forma que se tornou inequívoca, né, a vontade dele neste sentido. Então, estamos renunciando a algumas situações, né, em favor da direção executiva da nossa convenção, e o nosso objetivo é de fazer com que um novo tempo, né, possa ser concretizado. O pastor Benilton, ele trouxe uma outra visão, né, de liderança do campo, por ser um campo que envolve, na verdade, 3 estados, né? A Convenção Batista do Planalto Central, ela envolve o Distrito Federal, propriamente, parte do estado de Goiás, um pedaço bem extenso do Goiás, e uma parte significativa de Minas Gerais. Então, é por isso que ela não é mais, há muito tempo que ela mudou de Convenção Batista do Distrito Federal para a Convenção Batista do Planalto Central, porque envolve, na verdade, são 3 estados, o Distrito Federal e mais 2 estados. Então é um trabalho que estamos lá há 46 dias, né, realizando esse trabalho. Já visitamos 17 cidades, né, do Goiás, de Minas Gerais, temos muitas outras ainda para visitar. Nossos missionários, igrejas do próprio Distrito Federal, cuidando do patrimônio da nossa convenção. Então, esse trabalho não falta, né? Mas, sobretudo, eu creio que é um momento diferente, porque o pastor Benilton, como presidente, deixou aquela função. O irmão é da denominação, sabe como é, né? Muitas vezes o presidente preside, né? Fica sentado na mesa quando tem reunião. Mas o pastor Benilton Custódio, um jovem de 35 anos, ele mudou isso. E ele saiu do gabinete, aliás, saiu da mesa simplesmente, e foi para o campo, visitando em 2 anos algo em torno de quase 150 igrejas, coisa que era típica apenas do diretor executivo quando assim o fazia. Mas o presidente não, normalmente é só presidir as reuniões do conselho. Ele não, ele foi visitar cada pastor, cada igreja, ver as necessidades, e isso eu brinco, ele causou um problema sério para os próximos presidentes, né? Porque vão ter que seguir, né, a mesma linha, né? E, consequentemente, para o diretor executivo, que também não pode fazer menos do que o presidente. Eu já deixo um abraço aí para o presidente Benilton por essa iniciativa. O senhor tem sido um exemplo aí, através do que foi relatado aqui, que Deus abençoe o seu trabalho. E o pastor Osés também tem falado muito bem do trabalho que o senhor tem feito lá. Pastor Zé, quais são as ações assim, que tem mais chamado sua atenção que o pastor Roberto tem feito lá no Distrito Federal, no Planalto Central? Não, eu confesso que nenhuma até agora. Eu que vou perguntar para ele qual seria no coração dele, porque é muito claro, quando nós somos convocados por Deus, que Deus não chama ninguém, Ele convoca.
A minha visão é essa. Ele convoca você. Você tem um monte de coisa, tem várias N oportunidades, saídas, caminhos. De repente você se sente convocado. A turma disse, é chamada, não, a convocação, ela não te dá nenhuma opção. E é por isso que a gente cede. Verdade. Né? Mas diante dessa convocação, o que realmente chegou ao seu coração, que essa convocação foi muito clara e o senhor teve que largar muita coisa para obedecer. O que é que hoje o senhor diz assim, não, eu não posso deixar ou sair dessa missão sem que eu tenha feito isso, porque foi isso daqui que me fez ouvir essa convocação. Pastor Osés, nós já conversamos algumas vezes sobre lapsos geracionais dentro do Reino de Deus de modo geral, mas particularmente no contexto da nossa denominação batista. Nós fomos a última geração que esteve ao lado do pastor Fanini, com ele, pessoalmente, não em termos de memória, de lembrança. Que estivemos com o pastor João Filson Sorém, pastor João Falcão Sobrinho, pastor José dos Reis Pereira, pastor Davi Malta Nascimento, e vários outros, pastor Heber Vasconcelos, no contexto de Brasília, e vários outros que foram Joaquim de Paula Rosa, que foram grandes líderes, que representaram grandes trabalhos na obra batista, desbravadores, como foi o caso do nosso professor, pastor Valdomiro Mota, foi pioneiro na Bolívia, do trabalho batista na Bolívia, primeiro missionário naquele país brasileiro lá, e vários outros que foram nossos professores no seminário, com os quais nós trabalhamos lado a lado, como jovens pastores, aprendendo, ouvindo, acompanhando, vendo, presidindo assembleias, enfim. E nós vemos que houve uma perda ao longo do tempo desta visão, deste sentimento. Não é uma questão de saudosismo, mas uma questão de continuidade histórica. Não se pode haver uma ruptura para recomeçar tudo. Nós precisamos juntar a história. Então, é claro, cada coisa no seu tempo, mas não podemos ter interrupções de atos históricos, E nós vemos que muita coisa está ameaçada de ser perdida da nossa história, da nossa cultura, do ímpeto. Conversava ainda há pouco nos bastidores com o pastor Paulo, a questão da evangelização. Hoje o ímpeto evangelístico, que sempre é uma marca fundamental dos batistas, tem se perdido. Não lembra, nós nos lembramos que tempos atrás nós sabíamos perfeitamente que domingo de manhã era o culto para a igreja, era o culto doutrinário, digamos assim, e à noite era o culto evangelístico, não tinha outro assunto, era evangelístico, para levarmos visitantes, ganharmos pessoas para Cristo. Hoje isso foi se perdendo e nós precisamos reavivar essa chama para as nossas igrejas. Então, a minha visão em relação ao trabalho, e por isso eu deixei claro na minha posse, inclusive, esses elementos, o primeiro deles, nós precisamos unir o campo. As igrejas, muitas vezes, têm caminhado em separado, isso tem enfraquecido. Temos visto igrejas que estão enfraquecendo e precisam ser revitalizadas. E elas sozinhas não podem ser revitalizadas, elas precisam ser ajudadas nesse sentido. Nós precisamos não apenas revitalizar, unir, precisamos fortalecer as igrejas para que elas possam voltar à Bíblia, à escola dominical, a formação de liderança, a capacitação de liderança. Precisamos expandir essa obra, expandir o reino de Deus, ter uma visão missionária, de alcançar outras áreas. Hoje nós temos era uma festa, pastor Zé, um tempo que a gente vai ser organizada uma igreja, era uma festa, O pessoal ficava feliz, Hoje em dia a gente não ouve muito isso, a gente ouve assim, houve uma multiplicação de núcleo, de pequenos grupos, mas tudo bem, é ótimo, mas e novas igrejas? Em novas agências, precisamos expandir o reino de Deus, precisamos ganhar almas para Cristo Jesus, precisamos levar o nosso povo a acreditar que Jesus ainda salva vidas.
ainda salva pessoas, né? Precisamos crer nisso e precisamos investir nisso. Precisamos, né, orar também. A igreja precisa orar por missões, orar pelo crescimento, orar para que Deus possa fazer a obra. Precisamos clamar em oração que Deus levante obreiros. Levante obreiros. E vou contar uma história, pastor, se me permite, o pastor Paulo também me permite, mas semana passada, né, eu e minha esposa, Marcione, saímos, né, já fiz um outro roteiro com o pastor Benilton, várias cidades e vários pastores, mas semana passada eu saí com a minha esposa para visitarmos, né, várias cidades. Percorremos algo em torno de 1.000 e quase 1.200 quilômetros, né, dentro do estado de Goiás, visitando cidades e pastores, enfim. Numa dessas cidades, nós estivemos com o missionário Luiz Carlos, tá? Homem simples, modesto, dirigindo uma igreja, uma pequena igreja, na cidade de Mato Seco, na Goiás. Interessante. Conhecendo ali a igreja, vendo e tal, andando com ele, perguntei a ele, irmão Luiz, como é que o irmão chegou aqui? Né? Como é que o irmão veio para cá e tal? E ele disse assim, eu estava na igreja, meu pastor me procurou e disse assim, irmão Luiz, o irmão aceita um desafio? Ele disse, qual? Temos em Mato Seco uma igreja que está fechada há 15 anos. Fechada uma semana, há 15 anos está fechada. Irmão, aceita ir lá para reabrir? E aquele homem disse assim, pastor, você está fazendo essa proposta para mim? E ele disse, para você mesmo. E ele disse assim, mas pastor, eu só tenho o terceiro ano. Terceiro ano do quê? Do ensino médio? Não, terceiro ano fundamental. E ele disse assim, olha, quando Deus chama, Deus capacita. E ele foi, certo? E ele foi. E reabriu o trabalho. Com dificuldades, com lutas, mas reabriu o trabalho. Está lá, em Mato Seco. Mas ele não parou nisso. Ele fez o supletivo e está fazendo o curso teológico dele. Então, ele está se capacitando para isso. Então, veja, pastor Osésio, pastor Paulo, como nós precisamos olhar para a necessidade e clamar a Deus. Jesus disse para nós, a obra é grande, a seara é grande, mas orem pedindo a Deus obreiros, trabalhadores para a seara. Acho que nós não temos orado tanto sobre isso, né? Temos orado talvez para a igreja crescer, e isso é bom e é importante, mas nós precisamos orar para que Deus mande trabalhadores, porque a seara ainda está muito grande. Às vezes a gente só está pensando só na nossa igreja local, mas precisamos pensar no mundo como um todo. Eu conhecendo isso um pouco, eu estou fazendo essa pergunta porque você ainda não me respondeu direito. Eu vou vai apertar ele, né, pastor? Porque veja bem, nos nossos encontros desde Teresópolis, nós trazíamos no peito um sentimento de que tinha algo a fazer. Sim. Eu nunca vou aqui trazer coisas com dificuldades, estavam erradas, não. O nosso tempo, o que vivemos, quando vivemos, nos momentos de desafios do início do ministério, quando nós tirávamos oferta em março, em setembro, quando nós falávamos de missões, quando nós falávamos de pessoas vocacionadas, isso era vibração pura. Aí nós começamos a conversar. Muito das nossas conversas tinha a ver com retomada. Tá? Não estamos satisfeitos. Sim. Eu e você, o que está acontecendo? Aonde me cabe dentro disso para também ajudar? E quando eu lhe vejo abrindo mão de uma igreja local, sempre foi o que você sempre gostou de fazer, não deixando de lembrar que lá na década de 80 você foi, me lembro, indicado ou lembrado ou para ser até o executivo da Carioca naquela época. Sim, verdade. Então Deus já tinha sinalizado que um dia você iria cuidar, tá? De igrejas, do campo, de alguma forma. Então, isso é com Deus. Mas você sempre cuidou de ovelhas, sempre de igreja. Tanto é que quando você volta para Brasília, você imediatamente foram 2 igrejas. Sim. Pastor Zé, Deus é interessante, né? Deus, ele muitas vezes ele deixa a gente fazer algumas coisas, né?
Ele diz assim, não, pode fazer, depois a gente volta a conversar, pode ir, depois a gente ajusta, né? Quando eu deixei aqui o Rio, em 2022, eu falei para Deus, olha, acho que eu já trabalhei bastante, né, na Seara e tudo, né? Tem muita coisa que eu não entendo, que eu levei tantos anos, não consegui entender, não consigo aceitar muito bem. Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o ministério, me aposentar, já estava com 34 anos e meio de ministério, acho que já foi bastante, né? Eu vou me aposentar e vou me dedicar à educação. Eu gosto, tenho a paixão, né, por ensinar. Educação teológica? A educação de modo geral, teológica, secular. Eu prestei concurso a vários lugares, né, na condição de professor, passei praticamente todos os concursos que fiz e assumi a função de professor também na Secretaria de Educação do Distrito Federal. E algo que eu sou apaixonado, né? Ali, cuidar daquelas crianças ali, ensinar, é algo maravilhoso. Mas surge, né? Chega um momento que Deus diz assim, você se aposentou, mas eu não te aposentei. E aí vem a necessidade de assumir Alvorada do Norte. Da minha casa para Alvorada do Norte não é tão longe, né? Não, imagine. 3 horas e meia. 3 horas e meia, algo em torno de 278, 280 quilômetros, né? E o coração pastoral não permitia, né? Vou lá uma vez por mês, né? Então era todo final de semana, durante 1 ano e meio. 1 ano e meio só ficou saindo de Alvorada da sua casa, Alvorada do Norte, que é quantos quilômetros? 280 para ir, 280 para voltar, né? 280 todo, né? 280 para ir para voltar. Então eu ia sábado de manhã, né, numa viagem agradável, e voltava domingo depois do culto, né? Também numa viagem agradável, noturna, muitas vezes sozinho. Não é isso? E ia e vinha, porque não dá. O meu coração pastoral não permite, né, fazer as coisas pela metade. Quero ver onde você vai chegar, porque o coração era esse. Não é? Aí, bom, dali falei, bem, vamos lá. E assumimos então a Igreja Ebenezer, também era uma igreja em processo de revitalização, e fomos então ajudar ali. Mas quando veio... Você estava em Alvorada do Norte, aí a Ebenezer é uma igreja muito boa, sempre Taguatinga. Vamos tirá-lo de lá e vamos trazê-lo para esta igreja. Sim. Foi feito. Foi feito. E eu falei, olha, eu só vou se Alvorada for comigo, né, porque eu não vou deixar a Igreja Alvorada sozinha. E aí nós trabalhamos a vinda do pastor Murilo, inclusive ligado, né, ao Instituto Nilson Fanini também, e o pastor Murilo foi para Alvorada do Norte, então eu fiquei mais tranquilo. Então assumimos lá a Igreja Batista Ebenezer. Mas veio então a questão da direção executiva da convenção. E eu estava pesando, né? Bom, eu estou dando aulas na faculdade teológica. Esse é o momento que eu quero lhe perguntar. O incômodo hoje mais preparado, podendo então refazer alguns caminhos para dar oportunidade aos mais jovens, para mostrar o que nós deixamos de fazer ou o que nós podemos fazer já hoje com a sua experiência, isso contou para o senhor sair da igreja e para o exercício dessa função? Pastor Osés, sem dúvida. Ao olhar para o desafio, né, que foi apresentado, a necessidade, eu orei, conversei muito comigo mesmo, com Deus, mas eu fiz uma pergunta para minha esposa, Marcione. Nós somos casados também há quase 38 anos. E eu perguntei a ela, qual a sua opinião? E ela disse assim, eu não vou decidir por você. Isso é você que tem que decidir. Mas eu vou falar uma coisa só para você. Qual é o seu chamado? Amém. Forte. Eu sei que você é chamado para o ministério. E você hoje pode, de alguma maneira, ajudar não apenas a igreja local, mas você pode ajudar de uma maneira mais ampla, né? Com a experiência, com a vivência, com o tempo, com o ministério que... graças a Deus, viu, pastor? O senhor é também da diretoria da Ordem dos Pastores, não é isso? Da seção Carioca. Aqui da Carioca, eu sempre brinco, mas com verdade, eu nunca dei trabalho para a Ordem, né? Nunca tive nenhum processo, nenhuma dificuldade, graças a Deus. Vivi muitas situações e acredito que... E ela colocou, você pode ajudar. Né? Pastor, o senhor tem... Isso é bom, porque eu tenho que fazer essas... Eu não tive argumento para rebater a minha esposa, né? Porque ela falou... O que ela falou está falado, é verdade. Exatamente isso. Essa intervenção tem que dar uma parada. Por quê? Porque
existia no seu coração. E ela sabia do grito que o senhor tinha. Ser pastor era algo, e é algo local. Sim. Mas o grito era, como é que nós vamos voltar ao início de tudo, lembra? Sim, perfeito. O senhor lembra quando nós conversávamos? Perfeito. O que está faltando em nós? O que está faltando na nossa liderança? O que é que nós temos hoje que podemos contribuir? Eu mudei muito em relação às cobranças. Eu penso que nós é que temos que ter resposta para dar. E aí, de repente, Deus disse assim, eu não te quero mais na igreja. Eu quero usar você naquilo que você tem questionado, mas que você já tem como experiência. O senhor chegou a isso? Sim, essa foi a conclusão, né, do meu entendimento, à luz das questões que eu coloquei diante de Deus, à luz da resposta, né, tão decisiva e tão direta e crua, né, que a minha esposa deu. Eu estava com ela, parei o carro, né, na Avenida Comercial, que é a avenida principal lá de Taguatinga, parei o carro no recuo, falei assim, eu preciso que você me dê uma resposta. Se a sua esposa. Isso, Marcione, eu chamo de Si, eu preciso que você me dê uma resposta, né? E ela disse, não vou responder, eu vou fazer uma pergunta a você, né? E ela então mandou essa pergunta para mim, você qual o seu ministério? Ela não fez o Weber. Ela usou da maiêutica, E aquilo realmente foi a resposta do meu coração, né, de vermos e podermos participar. Pastor Osésio, eu vejo que se nós, né, dedicarmos, muitas vezes nós queremos fazer ali, o trabalho local é muito importante, mas eu creio que se nós nos dispusermos a ajudar novas gerações na realização do seu trabalho, nós podemos fazer muita diferença. Eu tenho uma admiração muito grande, vou falar novamente aqui no nosso presidente, pastor Benilton, porque ele é um jovem, ele tem a idade, pode ser meu filho pela idade. Mas nós temos hoje uma geração de jovens, né, que muitas vezes tem uma percepção equivocada no sentido de acreditar que sabe tudo. Não é isso? Não é a relação que nós temos, né? Os mais jovens muitas vezes têm isso, né? E já fomos jovens e também pensamos assim em dados momentos. Eu sei tudo, eu conheço, vai dar certo, né? Mas só que aqueles que já viveram mais, já viram algumas coisas, passaram por algumas estradas, né, que eles ainda não passaram. E uma palavra que impactou muito meu coração foi a palavra que o pastor Benilton me deu, quando ele disse, assim que eu cheguei em Brasília, ele disse assim, pastor Roberto, seria muito bom se eu retornasse a trabalhar na denominação. E eu disse para ele assim, não gostaria de voltar não, tá? Podemos ser bons amigos, mas não no contexto denominacional, não quero. Mais adiante, no segundo encontro, ele disse assim, eu preciso da sua ajuda. Amém. E eu pensei, como eu posso negar isso a um jovem pastor, sincero, que está trabalhando, como eu posso negar isso? Nas nossas conversas. Então, a minha disposição hoje é de tentar ajudar. Num processo de transição em que a gente possa tentar entregar a nossa convenção para os mais jovens, de uma maneira saudável, de uma maneira sustentável, de uma maneira que possa acrescentar para as gerações futuras, sem saudosismo e sem, tem que fazer como era antiga. Não, entendendo o tempo de hoje, entendendo esse processo de transição e entregando com segurança, fazendo ao lado, para que a nossa convenção possa ir mais adiante. Eu estive com o presidente da Fluminense, Rafael Barreto. E eu ouvi dele, e me agradou muito o meu coração no sábado à tarde, quando ele fez exatamente essa colocação. Precisamos passar o bastão. Sim. Preparar pessoas e passar o bastão. Porque ele me encantou nele. Mas deixando o Rafael para lá, um abraço na hora que ele ouvir, que Deus abençoe a sua visão e o seu coração, pastor Rafael. Eu então vou fazer uma pergunta para nós entrarmos um pouco no seu trabalho. Eu sempre lhe vi como um homem apaziguador, como um diplomata, eu sempre lhe vi como um pastor amoroso, um homem muito difícil de fazer uma execução. Na hora que falasse, dá o voto Minerva, você dava um jeito de não dar o voto Minerva. Você sempre foi assim, eu andei contigo e ando com você. E aí, quando nós conversamos a respeito dessa oportunidade de ser um executivo,
eu cheguei e disse para você, agora é outro, o papo é outro. Você agora não vai legislar. Vou pedir para alguns legislarem no seu lugar e pegar a maioria e entrar de barquinho nisso. Agora você vai ter que executar. E eu falei assim, tecnicamente, eu não te vejo nesse quadrado aí não. Falei para ti, nós falamos no telefone. Mas também eu te disse, se você fizer isso com o coração que você tem, você vai fazer uma grande obra, porque você é um homem conciliador, você não dá uma resposta em cima da hora, você avalia as partes, mas você polariza quando tem que polarizar. Da sua forma, mas faz. Como é que está acontecendo agora um executivo ter que pegar e tomar posição, sendo você o homem que sempre foi? Pastor Osés, eu acho que Deus fala você. O moderador. Pastor Osés, há uma coisa, né, que minha esposa também sempre diz, né? Ela sempre diz assim, que eu, né, tenho muita dificuldade em me aborrecer, em tomar decisões assim mais fortes, ou quando o assunto me diz respeito. Mas ela diz assim, não dá para segurar você quando o assunto são as coisas de Deus. Então, o que tem que ser feito, você faz independente do que acontecer e do preço que tiver que pagar. Então, pastor Osés, eu vejo assim que mais do que um mero gestor, a nossa convenção e a nossa denominação precisa de pastores, de homens que entendam a realidade, né, que nós estamos vivendo, de pastores que estão precisando de ajuda, mas não é de qualquer ajuda. Muitas vezes não é o dinheiro, que é fácil executar, assinar ou dar uma ordem, né, de pagamento, né? Não é isso apenas, é de estar ao lado, é de ajudar a planejar, é de auxiliar na solução de questões, é de mostrar amor e companheirismo. Está executando desse lado. O senhor olhou, fez um trabalho holístico e disse assim, eu vou fazer a execução a partir da relação. Exatamente. Da necessidade dos obreiros. Esse final de semana foi o lançamento da nossa campanha de missões estaduais, né? Os nossos missionários foram chamados para conversarmos, enfim. E nós ouvimos uma afirmação muito, muito bonita, que não é mérito meu, né? E o que eu quero é dar continuidade também, mas um casal disse assim, agora nós estamos nos sentindo cuidados, certo? E aí quando alguém se sente cuidado, ela está pronta para marchar em conjunto, sentar à mesa, planejarmos juntos, conversarmos as necessidades, dizermos o que está errado, porque uma coisa é você dizer, olha, esse caminho aqui que você está seguindo não está bom, mas eu não tenho relacionamento nenhum, eu não me interessei, eu não fui, não vi a necessidade, a preocupação, aquilo ali soa apenas como uma crítica, uma mera crítica, estão dizendo que o meu trabalho está ruim. E às vezes por não conhecer, o senhor acaba fazendo uma crítica rasa. Sim. Mas se eu estou lá, eu posso dizer, olha, irmão, eu vi, pastor, eu vi isso, né? Isso não tá legal, vamos fazer de outro jeito. Mas, e havendo esse relacionamento, pronto, as coisas vão se ajustar. É claro, como o irmão colocou, em alguns momentos, decisões mais duras, mais contundentes, talvez, tenham de ser tomadas. E aí não é meu, né? A convenção não é minha, é a obra de Deus. Se é a obra de Deus, temos de tomar as decisões e temos de fazer isso com segurança, e mesmo, né, que isso contrarie, né, interesse ou questões, terão de ser feitos. Agora, primeiramente, nós precisamos estar perto, primeiramente, para que eu possa tomar essas decisões com segurança e mesmo com firmeza, e em alguns momentos até com a mão mais pesada, eu preciso dizer assim, estou fazendo isso que eu conheço, eu estive lá, eu vi, né, eu estou inteirado, né, não estou falando de uma coisa que eu não vi, que me disseram, não, eu estou sabendo realmente. E o que acontece em alguns momentos é que ouve-se um lado, não se conhece a situação e a decisão é tomada, né? Não pode ser dessa maneira. Então, a minha execução, ela terá sempre esse aspecto, né? Vamos conhecer primeiro. Você falou, não tomo decisão correndo. Não tomo, não.
Não, eu tinha um missionário, eu tenho que resolver isso hoje. Não, calma. Tenha calma. Não vamos resolver assim no afogadilho. Não há essa necessidade. Vamos conhecer primeiro, vamos conversar primeiro, vamos aprofundar primeiro, para que aí sim a gente possa tomar uma decisão segura, firme, mas com conhecimento e com entendimento. Senão, a gente vai atropelando processos. Caminhando, né? Isso. Caminhando sempre um pouco mais para adquirir mais informações. O senhor que é extremamente relacional, que eu estou percebendo, isso é extremamente importante para tomar decisões corretas no momento adequado para o fluir do trabalho. Sim. E o senhor, analisando tudo que o senhor fez, tudo que se apresentou ao senhor nesse tempo, quais seriam as 3 bases, a base atual, o que o senhor precisa fazer agora, ao prazo imediato, a médio e a longo prazo, na sua visão? Bem, em primeiro lugar, pastor Paulo, nós estamos conhecendo, é o primeiro passo. Eu sempre, na minha prática pastoral, a primeira coisa que eu sempre fiz ao assumir uma igreja, eu estou levando essa dinâmica de uma maneira adaptada, é claro, ao contexto, né? Mas eu sempre entendi o seguinte: para que eu possa tomar os passos e as decisões iniciais, eu preciso conhecer o rebanho. Para conhecer o rebanho, o que eu preciso fazer? Dar boa noite para eles na saída do culto? Não, isso não vai me permitir, né, conhecê-los. Eu preciso visitar. Então, minha primeira meta sempre foi visitar o rebanho, para conhecer o rebanho e, ao mesmo tempo, abrir os olhos para ver, entender a igreja, saber o que há na igreja, entender a localidade, fazer uma leitura do todo. E aí entender de uma maneira mais rápida que for possível, né? Às vezes a gente vê colegas nossos que fica 10 anos para entender a igreja, né? E aí já foi. Mas entender, né? Buscar o discernimento de Deus para entender, à luz daquilo que eu estou vendo no cotidiano com os irmãos, nas nossas visitas, nossos contatos, gabinetes, enfim, juntamente com a visão do todo, estabelecer quais são os passos. Então, o primeiro passo aí é justamente esse: conhecer a realidade. E, a partir daí, trabalharmos em ações que venham a permitir a expansão do reino. Mas para que haja a expansão do reino, nós precisamos capacitar. Esse é um ponto fundamental que eu vejo hoje no nosso contexto. Precisamos trabalhar e atuar na capacitação, na formação, no crescimento dos nossos pastores, missionários, de oportunizar as igrejas o acesso para rever coisas que muitas vezes ficaram distanciados. Precisamos formar lideranças, precisamos despertar vocacionados, precisamos equipar as igrejas, muitas vezes com coisas simples, para o discipulado, para a evangelização, para a administração, para a formação diaconal, para a formação de líderes, né, em geral, da igreja. Precisamos capacitar a igreja para esse novo tempo, para o momento em que ela está vivendo. E isso não pode ser coisas tão sofisticadas, que às vezes a gente acha que tem que ser um curso de não sei quantos anos, cheio de sofisticação, disso, daquilo. Não. É aquilo que as pessoas vão aprender e vão realizar de imediato. Então, precisamos capacitar a igreja, precisamos trabalhar na unidade, entendendo que hoje nós não podemos ter uma igualdade. Nós éramos do tempo em que nós tínhamos, domingo, nós podíamos ir a qualquer igreja batista que dava certo. Qualquer igreja estava estudando a mesma lição na escola dominical, cantando o mesmo cantor cristão, lendo a mesma versão da Bíblia, né? Então estava tudo certo. Então, assistir o culto ali com você era o mesmo que assistir ali, só ia mudar o pastor, né? E o endereço, mas era a mesma coisa. Não é que tenhamos de chegar a esse ponto, mas precisamos entender que hoje existem diferenças, mas nem por isso nós vamos ficar separados. É a volta do pensamento de que formamos, né, uma família denominacional, e que precisamos trabalhar em conjunto, apesar das nossas diferenças, né? Cada igreja tem o seu estilo, mas vamos trabalhar em conjunto. Não estamos competindo, não estamos disputando e nem somos adversários uns dos outros, né? Isso, sem dúvida alguma, é visar os vazios espirituais que nós temos. Ainda temos muitos vazios espirituais. Esses últimos dias saiu uma pesquisa do crescimento evangélico. Sim. E tal, e às vezes a gente fica tão empolgado, né, com os números, que esquece da realidade. Então, na verdade, por mais que os evangélicos possam estar crescendo, a verdade é que ainda temos muitos vazios espirituais.
Temos muitas cidades que não têm o trabalho evangélico, o trabalho batista, nesse caso em especial. Em muitos lugares, muitas regiões, muitos bairros ainda existem vazios. Temos cidades hoje, né, do nosso Brasil com 100 mil habitantes, que muitas vezes, posso citar aqui cidades, inclusive, com 100 mil habitantes, totalizando, por exemplo, 100 batistas. Né? É muito pouco. É muito pouco para a realidade de uma cidade de 100 mil habitantes você ter uma igreja com 50, 60 membros. É necessário alcançar ainda muita gente e nós não podemos ficar parados. Então, deixa eu fazer uma pergunta em cima da sua resposta. Eu não quero aqui polemizar, não é isso. Mas eu preciso de uma reflexão até para que alguém comece a fazer isso. Nós somos educadores, nós somos professores. Nós militamos nessa área. Quando eu pego outras denominações que eu poderia citar aqui, a partir da própria Assembleia de Deus e do neopentecostalismo e pentecostalismo, uma regra fundamental e de base que eles fazem, que nós fazíamos e deixamos de fazer, e isso aqui não é que nós discutimos agora, mas para você levar como uma reflexão profunda. E nós sabemos que quando você vamos para o segundo ano do primeiro segmento do ensino fundamental. Nós temos, além da LDB, nós temos currículos nacional. Tem que ser dada aquela matéria. Alguém de todas as federações, dos estados, pode mudar aquilo? Não pode. Nós perdemos a visão, nós saímos do caminho quando perdemos a visão. E a visão que nós tínhamos era educacional. Você disse, quando eu ia para uma igreja, seja ela que fosse no estado X ou Y, Z, nós tínhamos a mesma lição. Se você pegar o trabalho da Universal, é a mesma coisa. Se você pegar o trabalho dos Assembleias, é a mesma coisa. Quando a gente abre alguma coisa, quando nós abrimos fundamentos e princípios de forma como nós abrimos, nós então falamos, em cada lugar falamos uma coisa diferente. É o que está acontecendo hoje com as versões diferentes da Bíblia. Verdade. Hoje eu até ouvi em um debate aqui dentro uma colocação que eu entendi plausível. Por que nos nossos estatutos, então, a gente não estabelece uma versão, ou a outra, duas, para que pudéssemos ter uma identificação horizontalizada? Eu quero que você leve isso, porque pode ser um nascedouro, não disso que eu estou falando agora, mas de uma proposta teológica, pedagógica, aonde alguém tem que começar isso como estrutura. Porque nós tínhamos isso. Aquela revista de 4 anos, ela voltava, nós sabíamos o que era. Tinha o começo, meio, fim e o retorno. Tinha da Escola Bíblica Dominical e tinha da União também. Eu não estou dizendo que seja a mesma estrutura, mas pode ser o mesmo conteúdo. Eu não posso dizer que seja o mesmo conteúdo, mas pode ser a mesma estrutura. A verdade é que a gente desmonta uma coisa que jamais poderia desmontar. Isso não poderia ter desmontado nunca. A grande verdade é que nós, né, cometemos um erro muito grande, né, falando agora como os profetas no passado, né, nós e nossos pais, né, não podemos ficar isentos, né, ou apenas apontar, mas o fato é que nós, como batistas, cometemos um erro muito grande, que foi justamente o erro de nós perdermos, né, essa unidade educacional, por meio da antiga JUERP, da nossa literatura. Perdemos essa unidade educacional. E aí nós perdemos, a cultura foi para o espaço, perfeito, que era uma cultura. Há uma ruptura na continuidade histórica, não foi mantida, certo? Então, entrou a linguagem que está aí, tem várias linguagens, mas nessa do campo religioso, o evangélico tem outras também que são das mais novas. E nós, então, que tínhamos princípios e uma identidade a partir do que nós tínhamos como educação, ela, de alguma forma, ela se dissolveu ao longo de 2 e 3 décadas. Começamos a perder um elemento que é fundamental, absolutamente fundamental, que é a Escola Bíblica Dominical. O lugar onde as ovelhas aprendem a Bíblia. Substituímos por outras propostas que
tem o seu lugar, mas não substituem o espaço, um espaço como o da Escola Bíblica Dominical. Perdemos aquilo que foi considerado, até hoje, vou até falar aqui, mas eu sei que alguém vai dizer assim, nossa, está tirando coisa lá desencabando coisa, mas, por exemplo, a escola de treinamento que nós tínhamos, escola de treinamento que era, na verdade, ensinavam os membros nas suas, exatamente, nas mais variadas. Eu sou fruto de união de liderança. Sim, primeiro lugar onde eu falei alguma coisa na igreja foi na união de treinamento. Lá nós tínhamos uma estrutura, uma microestrutura de igreja, onde nós tínhamos o presidente, o vice-presidente, tesoureiro, secretário, diretor de sociabilidade, não sei que de arte, desenvolvíamos os nossos pontos, mas coisa mais antiga. Mas ali um junior que desenvolvia um ponto, né, que era um pedaço da lição do domingo, daquele domingo, ali ele quebrava a inibição. Ali eram descobertos novos pregadores, sim. Novos pastores, missionários, líderes, de um modo geral. Professor, que existe em você, da minha parte, acho que até para terminar, porque já quase uma hora, mas tudo bem, professor. Olha, quando eu vejo isso, eu me lembro que eu estive uma vez com o pastor Sócrates e fiz apenas uma colocação, não foi uma cobrança. E hoje eu faria quase que uma reflexão, não uma cobrança. Porque assim, o senhor chegou, o senhor era um homem, sempre foi um homem capaz, dentro do setor privado, um homem que naquela época já estava bem avançado no campo da inteligência até artificial. Sim. E ele veio e a primeira coisa que ele fez foi o seguinte: vamos colocar uma qualidade diferenciada, e ele falou assim, na nossa comunicação. Ele pegou o Jornal Batista e colocou o Jornal Batista de forma como foi. A forma foi de... Sim. E digital, né? Digital. O Jornal Batista digital. Aí, como sempre militei na educação, e você sabe disso, nós caminhamos muitos anos juntos como amigos, inclusive na junta de educação, eu fiz a seguinte pergunta para ele. Veja bem, eu fui muito claro, eu não queria saber se tinha 10 ou 20 professores ou escritores, não era isso que eu queria. Podia ser, ele podia até usar. Eu falei assim, por que o senhor, com o mesmo afã, determinação, persistência, visão, não fez em PDF as nossas revistas e não soltou para o Brasil e disse, esse daqui é o modelo e acabou. Olha a minha pergunta de educador. Você sabe o que teria acontecido se ele tivesse feito isso. Sim, sim. Com o mesmo afinco do Jornal Batista, ou até mesmo escrito dentro do Jornal Batista. Sim. Dentro do Jornal Batista, a lição dominical. Como você acha que nós estaríamos hoje, pastor e professor Roberto Santos? Não, sem dúvida o quadro seria bem diferente. E tanto essa é uma preocupação, que verdade seja dita, e precisamos também dar essa notícia também, que me alegrou muito, né? O pastor Fernando Brandão, que é o atual diretor-geral da nossa Convenção Batista Brasileira, está trabalhando, um dos eixos, né, nos quais ele está trabalhando é justamente nesse resgate, né, da revitalização, não só da Escola Bíblica Dominical, mas do projeto educacional batista. Então, estamos vendo acontecer alguns encontros pelo Brasil. Temos, inclusive, vamos ter um agora, lá em Brasília, inclusive, né, dos educadores, né, justamente para promover, né, e ampliar e restaurar esse ponto que sempre foi fundamental entre nós batistas. Não precisa ser cobrado, porque você vê algo que dá sustentabilidade da nossa identidade. Não precisa se cobrar uma revista, joga em PDF e faz a troca com aqueles... Não é uma troca, você tem que pagar, você tem que entregar o seu plano cooperativo. Eu penso que essa estrutura de cuidado, tá, que você está dando à pessoa, está tudo aqui para você. Vamos alinhar um tema, nós já temos temas mensal, né? Temos um tema gerador, que é anual. Está aqui, diante disso, nós somos educadores. Quer dizer, afinal, nós vivemos falando, né, que a educação vai mudar o país, né, quando pensamos no sentido secular. Se a educação muda um país, a educação também muda uma igreja. Sim. Se a falta da educação, né, prejudica seriamente um país,
não vai prejudicar a igreja? Então, se a sociedade não pode abrir mão de uma escola, como é que a igreja pode abrir mão da escola bíblica dominical? Ela está jogando fora o seu futuro. Está enfraquecendo. Senhor, como executivo de um lugar de grande visibilidade, que é o Planalto Central, e como o senhor vai conversar com as nossas lideranças, com o Brandão, a liderança, nós somos educadores. Nós estamos falando de preparar pessoas com consciência do que elas podem, no que elas podem caminhar. Nós estamos falando da proposta do reino, que é as boas novas de salvação. Aqui no Instituto Missionino, Deus tem me motivado. Tá? Eu não gosto muito de falar de cobrança, não, porque a cobrança dói, e ela dói mesmo. Estou falando, para que outros não pensem que Deus ele não cobra, ele cobra mesmo. Motivado a fazer isso, a alinhar para toda a liderança de pastores fora do Brasil, dentro, uma proposta teológica pedagógica. Esse mês nós vamos falar sobre isso e todos vão falar sobre isso. E assim, correr o ano. Eu não estou vendo nada demais, eu estou vendo que quem está dando certo é isso. Por que agora vamos lá. Por que é que essas grandes editoras de livros, essas grandes apostilas, eles têm a proposta deles e vendem isso dentro do ensino regular e básico? E todo mundo adota. Sim. Tá? Uma força máxima, vamos falar de outra editora, de outra apostila que é lá no Planalto, qual a grande... Sim, temos as antigas, né, conhecidas, do Objetivo, etc. Todos esses... Então, o que eles fazem? Eles conseguem reunir ao entorno deles 100, 200, 300 escolas falando a mesma língua. Sim. E é vendido. E os resultados vêm. Então, por que a Bíblia, que é o nosso guia de fé prática, não pode ser... Não vou falar redirecionado, eu não gosto de fazer isso com essa palavra de Deus. Fazer a direção a partir de quem é realmente batista, tratar dessa forma o conteúdo que nós temos, que é bíblico, como tínhamos no passado, livros históricos, livros do Novo Testamento, livros proféticos, e vamos embora. Agora, queremos discutir, porque tem criança de borracha hoje, vai para a união de treinamento. Isso, na nossa escola bíblica dominical não é para isso. É para conhecermos a palavra de Deus. É a mesma coisa pegar quarta-feira e achar que não é culto de oração. Sempre foi um culto de oração. No domingo sempre foi um culto doutrinário, exortativo, pastoral, não é isso? E de noite sempre foi evangelismo. Então o que nós perdemos foi, nós paramos de olhar para a essência que é a palavra de Deus. Tá? Então, que você não fale com ninguém, mas eu te conheço. Você não se prepararia, você é um mestre, você fez um mestrado, não foi um mestrado livre, você fez um mestrado, dentro de que faculdade? Qual foi a faculdade que você fez? Foi na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aí Deus pega você que fez mestrado, que conhece qual é o teor da pedagogia, com licenciatura, como fazer. Ele te coloca, você é um teólogo, você é um pastor. Você conhece as necessidades do aluno chamado ovelha. Das nossas ovelhas, que devem ser alunos do quê? Bíblicos. Vai lá, Roberto. Pastor Roberto, mestre, educador, professor. Estou lhe importunando em relação a isso. Eu estou. Porque é uma necessidade que talvez não sejam todos que entendam isso. Às vezes nós temos nossa NEB, nossa Bibete, mas de repente a visão de sala de aula. Por que eu disse sempre para você? Eu não coloco um coordenador, nem um diretor na minha escola, se ele não passar por sala de aula. Lembra que eu falei isso? Sim. Como que você vai ser um coordenador se você não passou por isso? Não tem essa visão, essa vivência, né? Hoje você viu a importância, que eu sempre falei aquilo. São situações que são essenciais, né? A convenção, por exemplo, vai realizar agora em parceria com... Pode parecer uma coisa simples, mas ela está ligada a essa direção. Vamos realizar uma escola bíblica de férias como igreja, que está em processo de revitalização. Nós temos hoje a necessidade de investir nas nossas crianças. Há muito cosmético,
né, que tem sido dado para as nossas crianças. Sim. Muita cor, muito colorido, muitas coisas. Mas Eu sempre falo, né? É o lúdico. Isso, mas nós precisamos também do conteúdo. Sim. E as nossas crianças... Chama de Bíblia, né? Exatamente. Bíblia. As crianças precisam ser educadas. Muitas... Lembra do IBLA? Sim, sim. Muitas crianças estão na igreja, mas elas brincam, elas se divertem, elas veem coisas. Mas onde é que está também o conteúdo para essas crianças? E... Então, o nosso trabalho, por isso falamos da capacitação, do desenvolvimento, né, de lideranças, o desenvolvimento e incentivo ao estudo, né, das escrituras. Temos conversado sobre literatura, sobre proposta de literatura. E, pastor Osés, outro ponto com o qual eu acredito que me satisfaço assim, é isso aqui que nós estamos fazendo, comunicação. Uma ênfase muito grande em comunicação. Eu ia fazer essa pergunta, qual era a ferramenta que você estava usando, que o senhor vai usar, para fazer essa conexão, tá, junto aos seus pastores, às suas igrejas, porque o senhor não vai estar sempre ao lado. Sim, mas podemos chegar... mas ao lado. Isso, mas podemos chegar através disso aqui, da comunicação. E eu creio que se nós usarmos, né, a comunicação a nosso favor, nós chegamos àqueles aos quais nós precisamos chegar. Tenho mencionado com a minha equipe da área de comunicação. Precisamos chegar aos membros das igrejas. Precisamos chegar lá na ponta. Isso é fundamental. Precisamos usar todos os nossos recursos, todo o nosso potencial, todas as ferramentas necessárias para chegarmos lá. Chegar com a mensagem da convenção. Qual é a mensagem da convenção? Estamos aqui para ser parceiro das igrejas, dos crentes, no crescimento, na evangelização, em missões, em tudo aquilo que é o propósito de Deus para a igreja. Você entende que eu vou tornar a falar sobre isso, pastor, porque talvez eu morra sem ver esse reinício. Nós não somos saudosistas, nós somos resultados de uma educação de base. Sim. Eu hoje cito versículos não porque eu fui para o seminário, eu cito versículos porque eu tive uma boa escola bíblica dominical. Se alguém por algum motivo identificou Osés como líder, foi numa escola, foi numa união de treinamento, que o nome era treinamento. Sim. Treinava quem quisesse, mas quem queria era bem treinado. E não se treinava nos embaixadores do reino, se treinava na escola de treinamento mesmo. A gente se destacava e passava a ser líder. A diferença é que fazia 1 horinha, não é isso? Sim, era 1 hora antes do culto. E a diferença é que aquilo fazia. E a diferença é que a gente vê em todas as áreas. Quando a gente vê uma criança se destacando na escola, a gente pode ter certeza que tem ali, ele é da igreja, né? Ele está acostumado ali a falar, está acostumado a cantar, ele não tem inibição. Então, a diferença que isso faz até para a sociedade, né? Para a formação geral da criança. Uma vez no treinamento, que a professora me colocou com uma tocha acesa durante 25 minutos na mão, no fundo, sendo um soldado. Romano, todo soldado. Eu fiquei ali, eu nunca mais, eu estou falando disso agora, eu nunca mais esqueci, porque eu era um soldado que tinha que dar uma palavra, tá? E estava ali daquele jeito, ele estava me treinando para ser um líder. Sim. Olha como marca, né? E hoje a gente acha que a coisa é meramente sobrenatural, vai acontecer isso, apareceu o pastor, apareceu o líder, apareceu a pessoa que já é capacitada, recebeu o dom, né? Eu sou a pessoa bastante improvável para isso, né? Improvável aí, pastor. Pela minha profunda introversão. Pode parecer que ainda hoje eu carrego a minha introversão, a minha dificuldade. Se eu vou num ambiente que eu não conheço muito bem, eu prefiro ficar no meu cantinho ali, quietinho, né? Se possível até em algumas situações invisível, né? Mas o primeiro lugar onde eu falei alguma coisa foi na união de treinamento, ainda como adolescente. E assim eu fiz por uma razão muito simples, porque quando o meu líder dos adolescentes, né, diz assim, o terceiro ponto lá do domingo que vem vai ser feito pelo Roberto, eu era tão introvertido, mas tão introvertido, que eu não tive coragem de dizer não.
E é como diz quem cala, consente, né? Eu fiquei em crise a semana toda, né? Porque eu devia ter negado, mas como é que eu ia negar? Eu fiquei sem graça, eu não sabia o que dizer e tal. Na hora eu tive que falar. E ali foi o começo. Né? O começo. Então, veja a importância, né, de pequenas coisas, né, para a vida de uma criança, porque isso acabou influenciando a minha vida pessoal, profissional, a vocação, certo? Deixa eu dizer uma coisa, eu não sei quanto tempo vou durar, depois eu vou tornar a falar sobre isso. Você tem uma missão. Eu estou aqui. Eu estou fazendo dentro de uma instituição, independente da denominação. Você foi chamado por Deus, através de homens que olharam para você e viram o seu potencial para trabalhar a vida da nossa denominação. Trabalhar a vida da nossa denominação hoje é, acima de tudo, relacionamento. E você sabe que o relacionamento tem a ver com a boa educação. E a boa educação que nós temos vem da base, vem lá dos princípios. E nós sempre tivemos códigos de boa educação. Eu aprendi a ser educado em várias áreas como você. Eu nunca fui um homem muito talhado para ter paciência. Cultura é uma coisa, educação é outra. Educação é você sabe se colocar, esperar o outro, não começar só a criticar, apontar erros. Hoje eu já estou uma pessoa, também com 70 anos já devia ter aprendido. Tenho meus momentos mas daí volta, arruma tudo e vamos embora. E por isso que eu estou dizendo, eu estou no processo de 70 anos, mas o meu grito ainda é que essa nova geração de homens que Deus colocou na nossa denominação entenda que sem essa premissa não dá. E como é que eu vou comprovar isso? E eu quero que você entenda, você já entendeu. Uma nação não se faz sem princípios e educação. Quando a nação tem sua legislação de diretrizes e base para a educação, ela tem o norte. Ninguém pode rasgar a LDB. Pode rasgar? Não pode. Não pode. Nossa LDB é tão importante que eu chegaria à conclusão, eu poderia até dizer aqui, que a Angola fez um Ctrl-C e Ctrl-V da nossa LDB. Então, se nós não tivermos o nosso plano curricular, porque a nossa LDB, nós temos a Bíblia, o que nós não podemos deixar de ter é o que tem que se entregar para a pré-escola, para a educação infantil, ok? Para o Fundamental 1, Fundamental 2, que nós temos essas faixas etárias conquistadas já e bem claras dentro da proposta pedagógica, com conteúdo. E, professor, o seu segundo ano, lá de onde o senhor trabalha, o seu primeiro ano, não muda o conteúdo. Muda o aluno. Mas o conteúdo não. Muda o professor. Mas o conteúdo permanece. Então, eu quero que você leve isso no coração. Você pode nunca falar, mas uma coisa eu vou pedir. Eu vou pedir que você sinta a minha dor em entender que se nós não tivermos um conteúdo claro, que é um plano nacional curricular da nossa LDB, que é da nossa Bíblia, nós vamos entrar outra geração sem conquistarmos fundamentos da nossa educação teológica. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, que ensinamentos. Eu ficaria aqui mais 3 horas, viraria vigília, mas nós temos também que liberar o pastor Roberto Santos, o pastor Oséias, que tem muitos afazeres também aqui, ó. Você que está olhando lá no fundo, ó, estamos, como falamos aqui, estamos aqui gravando e estamos lá também ao vivo, então você tem a oportunidade de conhecer nossos estúdios, vai ser bênção na sua vida. Acompanhe o nosso canal, se inscreva no nosso canal, acompanhe os cortes. Eu aqui anotei um montão de corte aqui, pastor, que vamos fazer para botar nas redes. Aproveitando isso, eu não falei muito, que não precisa. Depois de um conteúdo desse, me senti extremamente enriquecido nesta oportunidade. Eu quero agradecer a Deus por isso, pastor Oséias. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui junto com os irmãos que têm aprendido. Pastor, o senhor está aqui conosco, o senhor faz parte dessa equipe.
eu penso que vale a pena falar sério de coisas que nós precisamos. Não é brigar, não é. Eu acho que a gente até às vezes polariza, mas não dá. A Bíblia não é para ser discutida, é para ser executada, é para ser aceita. Então não dá nem para polarizar quando nós falamos da verdade bíblica. Sim. Radicalizar nunca, porque senão nós vamos ter um problema de não aceitar o conteúdo. Mas a gente precisa, pastor, eu vi toda a sua trajetória em se preparar como educador. E olha que em 10 anos o senhor fez isso. Eu acompanhei a sua determinação. E quando nós sentávamos na Junta de Educação, e de repente o senhor se sentia um pouco diferente por conta de seu ser pastor, ou de seu ser contador, ou de seu ser advogado, e numa comissão pedagógica tinha que ser professores, não é isso? Diretores. Então hoje, Deus levou o senhor para dentro da nossa denominação, para entender e para que eles entendam. Se nós não voltarmos ao princípio de tudo, nós vamos ter dificuldade. Nós vamos sair de cena. Mas se nós não informarmos aonde está a chave de virada, eles não vão entender. Mais um Benilton, né? Benilton? Um Benilton, que é um presidente jovem, inteligente, militar porque é determinado. Sim. Tá? Ele tem um respeito muito grande pelo irmão. Quem sabe que a partir do Planalto Central, a gente não tem uma proposta que seja uma luz para a nossa denominação, porque o senhor é um mestre de educação. De repente o senhor está vendo uma coisa, Deus está vendo outra. Sim. De repente, quando eu lhe cobrei como executor, eu estou lhe cobrando o seguinte: agora, você é um executor que tem o cabedal de ser um mestre de educação. Você sabe quais são as bases da educação. A cultura, ela existe e sempre existirá, mas para manter uma cultura, a educação tem que estar bem lastreada para manter a sua história. Então, não esqueça disso, por favor. Com certeza. Amém. Glória a Deus. Pastor Roberto, obrigado. Eu que agradeço por esse espaço. Honra, privilégio. Me sinto muito honrado de sentar essa mesa e bater esse papo com vocês. Obrigado por todo o conteúdo, por tudo que o senhor representa também, tanto para a nossa denominação, como para a sua família, as igrejas que o senhor passou. Faça o Instituto também. É que o senhor deixa eu acabar de fazer o raciocínio. O senhor tem sido uma honra também para o nosso Instituto. Obrigado. Muito obrigado. Tem nos ajudado muito em todas as áreas, tem nos orientado. E isso tudo aqui começou lá naquele dia, naquele bate-papo. Quando eu preciso de um cartão para resolver, comprar às vezes pagar um negócio esses tempos, sei lá como é o nome aí. Os extremos da vida. Ele me empresta o cartão. Ele só me faz um pedido. Apaga. Mas é sempre assim, ele sempre tem ajudado o Instituto. Ele é meu amigo. Eu não sei se eu sou amigo dele, mas eu digo sempre, ele não precisa ser meu amigo. Deixa que eu seja amigo dele, porque eu gosto dele. E aí eu vou aproveitar esse gancho do pastor. Você que está aí nos acompanhando, vai aparecer na tela aqui do seu lado, eu não sei se do lado direito ou do lado esquerdo, depois você vai ver, e vai estar aí o nosso Pix, para que você possa nos ajudar na obra missionária, e precisamos muito da colaboração de ofertas para o campo missionário. Nós estamos, como aqui foi dito, são igrejas que foi dito, são igrejas plantadas na África, igrejas que estamos precisando manter missionários lá, e você é um colaborador, seja um coração liberal, e você investindo na obra de Deus, com certeza você vai receber da parte do Senhor. Nos ajude, juntos podemos mais, salvar vidas para o reino de Deus. Fique na paz, Deus te abençoe, mas eu vou pedir para o pastor Roberto Santos orar, falar com Deus. Muito obrigado, mestre. E é primeiro de uma série, hein? Opa, tá bom. Vamos fazer, inclusive no Instagram ao vivo, vamos marcar ao vivo, ele lá de Brasília, a gente aqui do Instituto, falar sobre assuntos maravilhosos, palpitantes, relevantes para a glória de Deus. Será um prazer. Amém. Deus e Pai, muito obrigado por esse momento tão especial, vivido aqui com os nossos irmãos queridos e podendo levar essa mensagem a tantas pessoas, ó Deus, no Brasil e no mundo. Então, ó Deus amado, que tudo aquilo que conversamos aqui possa ser útil para a edificação, para o desafio, para o ânimo
para o fortalecimento da fé e mesmo para o conhecimento de Jesus como Salvador e Senhor. Continue abençoando a obra realizada pelo Instituto Nilson Fanini, que o Senhor continue, por intermédio, ó Deus, do Instituto, a levar, a apresentar o teu amor a todas as pessoas, povos e nações. Amém. O Senhor use nossas vidas, ó Deus, as nossas igrejas. Abençoe também a Convenção Batista do Planalto Central, nosso presidente, pastor Benilton, Custódio, filho e toda a equipe, toda a diretoria, toda a equipe, ó Deus, da nossa sede. Abençoe o trabalho de evangelização, de ensino, ó Deus, das igrejas do Planalto Central. E abençoa-nos, ó Deus, como servos teus a cada momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. A paz, pastor. Deus abençoe. Meu querido, foi um prazer. Mestre. Obrigado Deus por abençoe. estar conosco na Pastor Osés, meu querido, Deus abençoe. Que bom, bom estar aqui. Parabéns à equipe, hein? Deus abençoe, pastor João Milson, Sônia, André. Deus abençoe.